Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está em casa, não se esqueça, compartilhem com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E o nosso programa está sendo transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook. E agradecimentos aos nossos patrocinadores: Alfa Alimentos, Outsourcing, Sakura Alimentos e também a Expo Aflord. E o nosso convidado de hoje, gente, olha, ele é presidente da Associação dos Floricultores da região da Via Dutra e organiza uma das maiores feiras de flores e plantas do estado de São Paulo, a Expo Aflord, um dos nossos patrocinadores. Obrigado, Tsutomu Makita, pelo aceitar o nosso convite. Eu que agradeço ao seu convite, né, Joey? E também da Alternativa no ar para a gente estar divulgando um pouco da nossa exposição. Agradeço aí. E Tsutomu, eu falo Tsutomu Makita ou Makita, você é mais chamado como é que as pessoas estão acostumadas a te chamar? Normalmente o pessoal me chama pelo sobrenome, Makita, que é mais fácil, né? Porque o ocidental normalmente tem a dificuldade de falar o Tsu. O Tsu, né? Do Tsutomu. Fala Sutomo, né? Sutomo, Su. É, isso aí. E olha só, Makita, você que hoje é presidente aí, né, da Associação dos Floricultores, né, da região da Dutra, né, plantador da região da Via Dutra, e também coordena aí essa maior feira que é a Expo Aflord. Mas antes disso, eu sei que tem toda a história da sua família e também assim, como que você chegou até esse momento de você hoje também cultiva, né, plantas, né, comercializa plantas e hoje aí administra essa feira tão importante. Então a gente vai estar assim puxando um pouquinho da sua história. Eu quero saber assim, principalmente dos seus avós, né, porque eles eram de qual região lá do Japão? Na verdade, meu pai é um imigrante, né? Uhum. Ele veio com 12 anos. A família veio de Shizuoka. E minha mãe, mas ela já é nascida aqui, ela é Nisei, né? E a família dela veio de Hiroshima. Ah, de Hiroshima. E o seu pai, ele veio com quantos anos? Com 10 anos para o Brasil? Isso. Veio no navio Arizona Maru. Sim. Nossa Senhora. E, assim, o seu pai, quando ele veio para o Brasil, eles chegaram e ficaram primeiro no alojamento de imigrantes, né? Isso. Eles chegaram em Santos, né? Como todos os navios imigrantes. E ficaram num alojamento para os imigrantes, né? E depois foram mandados para a região de Ribeirão Preto. Ah, de Ribeirão Preto. E foi também trabalhar com café. Exatamente. Que a maioria, né? Que todo mundo que veio para cá falou assim, o pé que dava ouro, né? Eles foram levados, né? Por família, assim, não por familiares, mas foram escolhidos para a região de Ribeirão Preto. Certo. E a família da sua mãe, que é de Hiroshima, né? No caso, sua mãe nasceu, né? Lá em Ipiguá. Ipiguá fica a região... na região de Rio Preto, São José do Rio Preto. Ah, tá. Então, mas é meio que perto ali onde seu pai também estava, né? Sim, sempre no interior de São Paulo, né? E ela também a família dela trabalhou com café e algodão. Sim. É isso mesmo? Com o tempo eles foram trocando de cultura, né? Na verdade, eles entraram para as famílias que cultivavam café na época e foram migrando para outras culturas, né? E tanto a família do seu pai como da sua mãe, eles vieram naquele mesmo sistema, né? De vir, trabalhava, né? Trabalhava, tinha que consumir lá o produto do mercado e não conseguia se pagar. Também, eles passaram por isso também? Todas as dificuldades, né, que assim os imigrantes passaram, exatamente como se fosse, a história conta, né? Sim. Que passaram as mesmas dificuldades. E depois, em que momento, assim, você sabe, em que momento que o seu pai e a sua mãe acabaram se conhecendo? Como todo imigrante, né, as famílias tinham muitos amigos em comuns, né? E antigamente era Miai mesmo, né? Miai, né? Então, uma determinada época, eles foram apresentados, né? Uhum. E se conheceram e acabaram se casando. Bom, Miai, gente, ó, só reforçando que a tradução de Miai que é justamente
é o casamento arranjado, assim, né? Que por indicação que as famílias se juntavam e indicavam seus filhos, né, para se casarem, né? E acho que a maioria, né, dos nossos entrevistados que passam aqui fala, meus pais casaram na época por Omiai, né? Que é muito legal. E no caso, depois que eles saíram da região de Rio Preto, lá em São João do Preto, Ribeirão Preto, eles se casaram e depois vieram para São Paulo trabalhar com tinturaria, é isso mesmo? Isso. Na época, muitos nihonjins, né, imigrantes, já estavam migrando para a cidade de São Paulo para comércio ou mesmo para lavanderias, né, para tinturarias. Aham. E uma das famílias da irmã mais velha do meu pai Sim. já trabalhava com tinturaria. E eles trouxeram, né, os parentes para que começassem a trabalhar junto, aprender o ofício, no caso, né, e depois abrir a própria tinturaria. E assim, essa vinda deles para São Paulo era até também para assim, sair daquela vida dura, né, da roça, que tinha todo um trabalho muito árduo, né, que as pessoas que ficaram trabalhando nessa época com café e nas fazendas, né? Exatamente, assim, como já tinham famílias aqui trabalhando, né, aqui na cidade de São Paulo, eles chamavam as famílias que passavam por dificuldades lá, os parentes e amigos, né, para que eles pudessem ter uma vida um pouco melhor, né, aqui na cidade. E na tinturaria foi naquela região que ainda existe hoje, a região do Brás, não? Foi na região do Paraíso. Do Paraíso. Lá na Rafael de Barros, naquela região ali. Que legal. E os seus pais casaram em 1952. Eles casaram antes de vir para São Paulo ou depois que vieram para São Paulo? Casaram aqui. A minha mãe, ela já veio antes para São Paulo, por ela ter nascido aqui. Sim. Tinha uma escola que chamava Akama-san. Que ensinava as mulheres a ser dona de casa, assim. Uma teve esposa, um dos nossos entrevistados, né, que contou essa história, sim. Ela entrou nesse Akama-san, aprendeu corte e costura, cozinha, tal. Elas eram preparadas. Sim, para ser dona de casa, né? Ela foi uma das escolhidas do meu pai. Que legal, que legal. Então, assim, mas foi através dessa escola ou alguém que apresentou, que já conhecia a família dela, conhecia a família do seu pai? Sim, ou foi pela escola? Foi um parente dessa minha tia, que é mais velha, né, que já trouxe a família do meu pai para cá. Certo. Eles tinham, né, amigos em comum que fez a apresentação dos dois para se casarem. E é muito interessante essa escola, né? Essa escola, como chama? Virou Akama Gakuen, né? Akama Gakuen, que ensinava as mulheres a aprenderem vários afazeres, lazer, coisas domésticas, né? Costurar, né? Cozinhando, fazendo várias coisas para se tornar uma esposa, né? Foi uma escola bem diferente na época, né? Sim. Que ainda quando tinha essa questão do Miai, né? Até os pais das mulheres falam assim: você tem que fazer aula lá, senão você vai ficar solteira e não vai casar com ninguém vai te querer, não era mais ou menos isso? Mais ou menos assim. Mas elas eram preparadas, né? Para serem as esposas, né? E vocês tiveram, né? Seu pai, né? Casou em 52 e teve a Sati, né? Como Hitomi, Midori, né? E casou. Finalmente sou eu. Você é o Kazu. Eu sou o Tsutomo, mais novo. Tsutomo. Kazu é meu pai, né? Kazu, tá. Não, desculpa. Sati, Hitomi, Midori e Kazu são os irmãos do seu pai. Os irmãos do meu pai são outros. O Sati, Hitomi, Midori e eu somos os 4 filhos do casal. Desculpa. E você é o mais novo. O mais novo, tá? Desculpa. Então, falha nossa aqui, gente. Falha nossa. Então, Sati, Hitomi, Midori
São 3 irmãs e você é o único filho homem. Sim, sim. Ah, e você é o caçula. Exato. Ah, mas você, por ser assim, o único filho homem, porque somos 4 irmãos, eu também tenho 3 irmãs, eu sou o único filho homem. Mas no seu caso lá, você por ser o caçula, você era mais queridinha, assim, todo mundo cuidava, ou era o que mais levava a chapuletada das irmãs? O pessoal falava que eu era um mimadão, né? Mas acho que não era bem assim não, viu? Cada um conta a sua versão, né? E nessa época de quando você nasceu, foi em 1983, né? Setembro, né, de 1983, é isso mesmo? 63. 63, desculpa, 63. Você nasceu já aqui em São Paulo, né? São Paulo. Tá. E assim, na infância, você já era muito adepto a esportes, né? A gente fazia Nihongaku, né? Lá na Saúde. E lá tinha vários esportes, inclusive o atletismo. Sim. E eu comecei pequeno já no atletismo e jogava um pouquinho de Yakyu, né? Beisebol. E nessa época que você, na sua infância, em casa, vocês falavam mais o japonês? Ou não usavam praticamente o japonês em casa? A minha avó, que era mãe do meu pai, né? Por parte do meu pai, morava conosco, né? Então, ela estimulava, né? Isso, a gente tinha que falar com ela em Nihongo. Porque ela não sabia falar em português. Muito pouco, né? E entendi. por fazer o Nihongaku, a gente praticava muito em casa. Ah, tá. Você chegou a fazer então também aula de japonês, né? Sim. Ah, entendi. E quando você começou com atletismo, você também praticou futebol de rua, né? Acho que era normal, né? A criançada praticou. E o beisebol também, né? O beisebol, muitos dos amigos do Nihongaku jogavam o beisebol. Então, nos intervalos da aula, a gente jogava Yakyu no salão, lá na rua. Ah, tá. Você não que participava de uma associação que tinha o departamento de beisebol. Oficialmente eu fazia atletismo, né? Atletismo. E aí, algumas vezes eu ia com os amigos para jogar, mas não oficial, assim, não para nenhum clube e tal. Mas nessa época era qual associação que você participava do atletismo? Associação Cultural Saúde, né? Ah, Saúde, na Saúde mesmo. Isso. Ah, no Caican da Saúde. Caican da Saúde. Que hoje é ali perto da Cursino ali? Isso, na Diogo Freire, né? Ah, sim. Ai, que legal. E você também fez escotismo, né? Fiz. No Caramuru? Isso. Mas acho que aos 7 anos eu já entrei no Caramuru. Então, Caramuru era de sábado e o atletismo fazia de domingo. Ah, entendi. Mas o Caramuru, você ficou quanto tempo assim? Eu fiquei até entrar na faculdade. Ah, é? Fiquei dos 7 aos 18 anos. Ai, que legal. E o atletismo, quanto tempo? Atletismo até uns 15, 16 anos eu pratiquei. Você era assim mais... Em qual modalidade que você era a sua especialidade? A gente fazia mais velocidade, né? Então, corria 100, 200... e pulava extensão. E revezamento, né? De 4%. Sim. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar, um dos nossos entrevistados foi o Nakaya, né? Que foi na área de atletismo que conseguiu aí participar em 4 Olimpíadas e chegar na final do revezamento de 4%. E é muito interessante que dentro da comunidade, assim, a parte de atletismo não era uma área assim, muito procurada, né? Pelos descendentes, né? Na época a gente praticava, mas assim, não era assim, com intenção de ser um esportista, né? Eu acho que o pessoal praticava por lazer, e competia para dar uma graça um pouco maior, né? E você, como praticava atletismo, você tinha vantagem nos judokais, não? Ah, sim. Por quê? Com certeza. Porque na prova de 100 metros, né? Acho que sim. sempre ganhava um monte de prenda aí, né? Mas uma das frustrações que num dos judokais do Gakko, o pessoal preparava, como era a escola ainda era pequena, preparavam aquelas bandeirinhas de papel de seda, esticavam o sisal entre as árvores, né? Sim. E eu, moleque, subi na árvore, escorreguei e machuquei a perna. Nossa. E uma das frustrações minhas é não ter participado de um dos judokais. Porque você quis aprontar arte, molecada, né? Subir na árvore lá. Mas foi legal. E você também, assim, participava dos Kaikans, assim, além de atletismo, você também era frequentador de balada, daquela época quando tinha as baladas?
nas associações? Acho que até não tinha muita coisa, mas os jovens se reuniam para brincar, jogava tênis de mesa, uns lutavam judô à noite. Então, à noite, a gente sempre reunia no Kaikan para jogar conversa fora, ficava brincando de tênis de mesa, né? Na época era ping-pong, não era nem tênis de mesa, né? A gente só brincava. Ai, que legal. E assim, você realmente, foi muito ligado, até hoje, né? Você é muito ligado ao esporte. E desde o colégio até a faculdade, você ainda praticou vôlei, basquete e handball, é isso? Eu gostava muito de praticar esporte, né? Como não era muito bom no futebol, que era o que a maioria dos moleques jogavam. Sim, sim. Então, esporte de mão, handball, vôlei, basquete, a gente jogava já pela escola, né? Sim, No sim, ginásio, colégio, até na faculdade eu entrei na seleçãozinha. Tênis de mesa também, não? Muito pouco, hein? Muito pouco. Era brincadeira. E todos esses esportes foi na associação que você praticava ou já no colégio? Já na escola. Já na escola. Escola, colégio, né? E na faculdade também. E você chegou a participar de campeonatos também, não? Campeonatos. Na época, acho que de escola tinha jogos da primavera, Sim. né? Então, esses jogos sempre Mas participavam. estava na titular. Titular. Né? Então tá bom. E qual assim que foi para você, assim, por praticar muito esporte, né? E você também fez escotismo. Eu acho que tanto o esporte como o escotismo, eles dão uma grande lição, né, para as pessoas, né? Sim, disciplina, né? Trabalho em equipe. Isso acho que quando a gente está praticando, a gente nem sente muito. Mas depois a gente começa a ver como a gente tem essa visão um pouco diferente, né? Uhum. Aí a gente trazendo para a vida profissional, assim, é muito importante essa formação. Mesmo no escoteiro, Sim. a organização, né? A disciplina, o estar junto com os companheiros, né? A convivência com diferentes cabeças, né? Isso é muito importante para a nossa formação. Sim, sim. E você, hoje, assim, seus filhos, você também chega a estimular eles a entrarem nessa parte, tanto do escotismo ou do esporte? Todos os meus filhos, né? A minha filha mais velha jogou softball até entrar na faculdade, desde pequena. E os meus 2 filhos, né, menores também praticaram beisebol até a época da faculdade. E escotismo chegaram a fazer? Escotismo não dava tempo, porque hoje o beisebol é muito competitivo, né? Então eles não... É difícil fazer 2 modalidades, né? É difícil. Optaram pelo beisebol. Entendi. E em 1986 você formou em engenharia agrônoma, né, pela Unesp em Botucatu, né? Você chegou a morar lá, se mudar para Botucatu, então? Sim, durante 4 anos da faculdade, né? A gente estudava lá e morava em República com outros companheiros. Sim. E convivência em República é interessante porque cada um, às vezes, ou tem que cuidar das suas coisas, também tem algum afazer. Você tinha algum afazer específico lá dentro da República, não? Assim, a gente, primeiro que bebia muito, né? Então sempre um cuidava dos outros. Então sempre um ficava mais ou menos sóbrio para cuidar dos outros. Esse era um dos afazeres de cada um. Mas a gente cozinhava à noite, era uma diversão, uma brincadeira, né? E era bem saudável, uma convivência muito legal com os companheiros. E essas pessoas que você conviveu na época, na República, né? Eram amigos que você já conhecia ou conheceram tudo lá? Conhecemos todos lá. A gente chegava na faculdade, os primeiros meses, né, a gente ficava em pensão, alguma coisa assim, individual, mas depois, com fazia o tempo, amizade, fazia amizade. Ia vendo quem tinha mais afinidade. Né? Esse cara torce no mesmo time que eu, então vamos morar junto. Né? E foi assim que a gente formou um grupo. E assim, com o tempo, os amigos iam perdendo as casas, ou iam separando, e foi juntando. A gente entrou em 4 na casa, e terminamos com 10 pessoas quase. Caramba! Ô louco, você já virou um pensionato, né? Coisa gigante. Muito legal. E foi nessa época, na faculdade, né? Que você conheceu a sua esposa, né? A Marta, ela também estudou, né? Na mesma faculdade, é isso? Isso, ela
nós éramos da mesma turma, Aham. né? Começamos a namorar, acho que no 3º ano da faculdade. Que legal. Mas já convivíamos junto desde o... E ela também formou em engenharia agrônoma. Agronomia também. Mas então vocês formaram no mesmo ano, juntos? Exato, juntos. Que legal. E também tem uma história que você, que quando você escolheu a agronomia, né, para seguir carreira, teve alguns parentes seus aí, parece que não queria que você fosse agrônomo, para não querer, assim, eles imaginando, né, que a agronomia, né, eles seria a mesma coisa árdua que eles passaram, né, os antepassados de ficar ali trabalhando na roça, né? Aconteceu isso com você, né? Sim, eu acho que eles imaginavam que a gente ia voltar para a enxada. Então, pô, você vai voltar para a enxada, né? Assim, teve uma resistência, uma certa, né, resistência dos parentes, não dos meus pais, que eles Sim. me apoiaram bastante, né? Sim, sim. Mas dos parentes, dos tios, assim, falando, poxa vida, ó, na época, o Nihonjin, né, o Nikkei, ou era engenheiro, era médico, né? Aham. E eu ia sair da área, né? Pô, você tem que fazer engenharia, pô. Mas foi tudo bem, né? Graças a Deus, a gente tomou um rumo certo e foi Acho muito que legal. Como você falou assim, também eles tinham uma percepção também diferente, né? Ele imaginava que um agrônomo era um cargo assim, acima daquele que está ali roçando, né? Vai puxar a enxada de novo, né? A gente já sofreu bastante. Mas é bem interessante essa comparação e saber que você, mesmo assim, lógico, seus pais, né? Seus pais te apoiaram, né? E você seguiu em frente e vocês são um grande sucesso que é hoje, né? E foi em 1989, né, que você teve a oportunidade, né, de fazer um estágio no Japão, né? Pela JATAC. Exato. A JATAC é o que? A JATAC? A JATAC é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura do Japão. E, na verdade, a JATAC começou antigamente como incentivadores de japoneses a virem para o Brasil para colonizarem, né, para trabalharem na agricultura. Certo. Não tem nada a ver com JICA ou uma parecida, uma coisa parecida? A JICA é ligada ao Ministério das Relações Exteriores, né? E a JATAC era da agricultura para exportar os japoneses para o Brasil. Para o Brasil. Aí, só que aqui foi feito o inverso, né? Eles pegaram vocês, né, que descendentes, para ir para o Japão. Naquela época já o interesse para os japoneses virem, né, para a agricultura aqui no Brasil já tinha diminuído bastante. Sim. E aí a JATAC, que mudou, né, o sentido, né, de trazerem ou levarem os estagiários para o Japão para aprender um pouco mais de técnicas de cultivo e tal. Então, eles inverteram essa rota, no caso, né? Entendi. E você foi para Okegawa? Foi Saitama, na né? cidade de Okegawa, né? Na província de Saitama, perto de Omiya, né? Eram produtores de flores, né? De orquídeas na época, né? Então você já, dessa vez, você já foi assim numa coisa meio que segmentada na área de flores também. Na verdade, assim, eu vou contar um pouquinho. É que como todo funcionário, né? Eu trabalhei 3 anos numa multinacional japonesa depois de formado. Sim. E a gente sempre, poxa vida, aqui a gente não vai crescer, não vai crescer. Vamos. E aí, meu cunhado, que é agrônomo formado no Nihon, ele veio por uma dessas entidades, né? Certo. E ele já produzia flor aqui. Casado com a minha irmã mais velha, com a Sati. E ele falou assim, ó, vai ter uma oportunidade, a JATAC vai mandar uma turma para o Japão fazer estágio. Você não quer ir? Poxa, foi a oportunidade que apareceu, né? Então foi seu cunhado que deu, que praticamente que abriu essas portas para você pela JATAC, então. E, na verdade, eu até então, a gente não trabalhava nada com flor, porque a gente trabalhava com grandes culturas, que é o negócio da agricultura aqui no Brasil, né? Sim. E eu fui apresentado para a floricultura nessa época. Então foi através do seu cunhado, né, pela JATAC, né, que te mostrou esse caminho, né, de você ir para lá. E foi justamente esse seu cunhado, né, que
antes de você ir, ele acabou falecendo, né? E você foi lá até para ficar um tempo com a sua irmã, não é isso? Sim. Eu já estava nos meus últimos dias de aviso prévio para embarcar dentro de 1 ou 2 meses, né? Aham. E estava indo eu e a minha esposa no primeiro grupo que ia da Jatac. Certo. E ele sofreu um acidente de telefone na época, né? Foi um raio que caiu, ele estava no telefone Nossa, sério? e acabou falecendo. E minha irmã, que Ele também... estava no Brasil ou no Japão? Aqui no Brasil. Já era casado, né? Tinha uma filhinha, minha sobrinha de 7 anos. Aham. E na época, como a minha irmã, ela era professora de música, não trabalhava junto com o meu cunhado no sítio, né? Certo. E aí eu fiquei 1 ano para ajudá-la. A minha esposa Marta foi antes com essa turma, a primeira turma, né? Então E eu fui depois. Você Eu ficou fiquei aqui no Brasil, a sua esposa foi primeiro, Sim, para você ficar com a sua irmã, né? isso. E foi só em 1990 que você foi para lá. É isso? Exato. É isso Aham. mesmo? Só que a sua esposa, ela foi em 1989, então? Sim. Ela trabalhava numa empresa de exportação de frutas, também tinha saído da empresa, né? Sim. Para ir para fazer o estágio. E ela foi fazer estágio na produção de mudas, num laboratório de produção de mudas, que fornecia mudas para onde eu trabalhei, para onde eu fui fazer o estágio. Olha que legal. E também o estágio que a sua esposa fez, ela também foi pela Jatac. Também Que foi seu cunhado também que na época que nos indicou. apresentou, né? Ah, que interessante. Então, quer dizer, a sua esposa foi para o lado de mudas e depois você foi para depois da muda. Na então, produção. O bom é que vocês se juntaram, deu certinho, né? Deu Porque tem os dois processos, Foi né? combinado, né? Olha, que legal. E esse tempo que você ficou lá no Japão, como é que foi? Assim, foi a primeira vez que você tinha ido para o Japão, né? Você já dominava o japonês na época? Para você não foi difícil a adaptação lá? Eu achava que eu sabia, né? Porque A gente sempre acha, né? a gente chegou lá, nossa, eles falam muito rápido, né? Então, até a gente acostumar com o ouvido, para a gente começar a entender, foi um pouco difícil. Mas assim, quando eu cheguei lá, notícia nem pensar, mas eu assistia bastante jogo de Yakyu. Toda noite eu assistia jogo de Yakyu. Era uma coisa que eu entendia e começava a acostumar o ouvido. Então, é assim que eu fui acostumando. Quando você foi para lá, você foi para Saitama. E a sua esposa foi para Kawasaki? Kawasaki. Então vocês estavam... Mas quando você foi para lá, ela continuava lá ainda? O estágio dela seria por 2 anos, 2 anos. no laboratório de produção de mudas, e o meu era de 1 ano, né? Tá. Porque Saitama, Kawasaki, é meio longe. Tem um toque no meio. Né? Mas deu para se encontrar lá. Dava. Pra se encontrar. Nessa época vocês já estavam casados? Não. Ainda não, Ainda né? não. Então nessa época vocês estavam namorando ainda? Sim. Entendi. E você ficou 1 ano e 4 meses, né? E a Marta ficou 2 anos. 2 anos. Né? E foi nessa época também que você teve a oportunidade aí, primeira vez, de visitar seus familiares em Shizuoka, né? Sim. E como é que foi assim a primeira vez? Você chegou lá, familiares te receber, como é que foi essa experiência? Eu acho que assim, foi uma experiência boa, muito boa, porque minhas irmãs, elas já tinham feito aquele estágio pelo Ryugakusei, né? Uhum. Então, 2 delas já tinham ido para Shizuoka e uma delas foi para Hiroshima. Então, quando a gente chegou, era mais um, né? E eu fui visitá-los. Sim. Já então já tinha essa primeira. certa... Não é a primeira vez que o primeiro parente chega assim, quem é você? Filho Exato. de quem que é? Começa a fazer um monte de pergunta, né? Então já sabia toda a história da família, já, né? Sim. Tanto é que como os parentes de Shizuoka, que são parentes do meu pai, eles eram muito bem receptivos. A gente ficou lá um final de semana, levaram a gente para passear, para conhecer vários lugares da região. Inclusive, eles eram produtores de wasabi lá. De wasabi? Nossa, que legal. Muito legal. E aprendemos um pouco, convivemos assim um final de semana com eles. Na família da minha mãe de Hiroshima, uma das minhas irmãs, a segunda Hitomi, ela tinha feito estágio Ryugaku em Hiroshima. A experiência não foi muito boa, então eu já nem fui. Entendi. E assim, você foi mais de uma vez, né, como estagiário pela Jatac, né?
Logo que nós voltamos, né, a gente começou a trabalhar Aham. e teve uma oportunidade pela Jatac mesmo, que eles tinham um estágio que chamava Arida Kenshusei, que eram para os líderes, né? E nós formamos uma associação de ex-estagiários da Jatac. E como eu estava como presidente, eu fui o primeiro a fazer esse novo estágio, agora mais voltado para linha profissional, Aham. nesse estágio no Japão. Fiquei um mês. Ah, entendi. Então, assim, quando você voltou do primeiro estágio, você começou a trabalhar, mas aí você já começou na área já a produzir flores, é isso? Sim, aí no sítio do meu cunhado, né? Que ele Ah. tinha falecido. A minha irmã ficou tocando esse ano sozinha, Sim. que eu estava ausente, né? E aí a gente voltou já na produção. Então você, que a sua irmã, quando ela não tinha experiência, né, nessa área, né? E ela ficou esse um ano, né, sozinha tocando as coisas. Depois, quando você voltou, você se juntou a ela para Sim, impulsionar aí todo o seu conhecimento na produção de flores, isso. junto com a sua irmã, é isso? Exato. Assim, no começo foi meio sofrido, né? A gente tem que ir devagar, Sim, sim, sim. não é assim, E quando vocês começaram com que? Com flores mesmo? com flores Eram mesmo. orquídeas? Não, na época eles plantavam azaleia e hortênsia. Ah, azaleia hortênsia. Não tinha nada de orquídea, né? E nós que, com o tempo, a gente foi introduzindo a parte de mudas, que a Marta começou a tocar, montamos um pequeno laboratório Aham. caseiro, né? E ela começou a fazer as mudas e com o tempo a gente foi aumentando. E vocês se casaram foi em 94, né? Sim. Mas a produção junto com a sua esposa, já quando a Marta se juntou com você, foi antes de casar ou depois de casar? Já antes de casar nós começamos. Logo que nós voltamos do Que vocês Nihon, dois voltaram, vocês já tinham um projeto, já vamos Sim. voltar. Você com seu conhecimento de orquídea, de mudas, né? Montar esse laboratório aí e juntar com as aleias hortênsias que Sim. você com a sua irmã, é isso? Isso, a azaleia hortênsia era o carro-chefe. Que predominava, né, na Isso. região. Continuamos produzindo e aos poucos fomos introduzindo a orquídea. Cara, então vocês praticamente são os precursores aí, né, da questão que hoje a orquídea, acho que a gente fala assim, praticamente o carro-chefe, né? Hoje, assim, das flores, quando a gente fala, vai ter feira de flor, todo mundo fala de orquídea, né? E é muito interessante isso, né, que você está contando, toda esse projeto, né, que você e sua esposa foram construindo e que acabou assim começando a dar um primeiro passo aí para um segmento que hoje é um segmento que a gente ouve muito falar. Hoje dificilmente você vê uma casa que não tenha hoje uma orquídea em casa, né? Então olha só, gente, que legal a história aqui que o Marquito está contando, gente, ó, tem que estar começando a entender a história, gente, da produção de orquídeas aqui do Brasil. Muito legal. Então compartilhem aí com seus amigos, gente. Deixe seu like, deixe o seu comentário, porque ó, hoje a gente está tendo uma aula aqui de flores e plantas aqui com o Makita. Então, mas e vocês montaram esse laboratório e começou a produzir, né? Vocês a produzir. E hoje a região, né? Toda a região ali da Via Dutra, né? Eles são muito fortes hoje nessa produção de orquídeas, né? Então, assim, você acha que todo esse trabalho que vocês fizeram foi uma coisa que acabou criando impulsionando também essa produção de orquídeas, né? A região já produzia um pouco, né? E sempre, assim, antigamente a região era conhecida como produtores de rosa. Rosas. Rosa de corte, né? Plantada no campo, cortada para... Sim. E com o tempo, né, foram introduzindo outras culturas, inclusive a orquídea. E a nossa região hoje da Flórida, que envolve desde a cidade de Guarulhos até Taubaté, no entorno da Dutra, incluindo Mogi das Cruzes, né? Ela é uma das, assim, grandes produtoras de orquídea da região. Sim. E eu acho interessante esse mercado de orquídeas, que eu tenho conhecidos, né, que vêm lá do Pará, lá de Belém, e vêm para as feiras, né, de flores aqui, só para ver quais são as orquídeas
campeãs para pegar uma muda naquela orquídea. Parece coisa de gado, né? Que fala a matriz, né? De comprar o bulbo da matriz. É isso mesmo? São mercados um pouco distintos. O comercial, que a gente vê nos supermercados, nas lojas, nas floriculturas. Sim. E o mercado de orquídeas espécies, que a gente chama. São orquídeas únicas, né? Que nem você fala, eu quero um pedaço dessa orquídea. O pessoal são colecionadores, né? Que vêm especificamente para feiras só de orquídeas para procurar essas raridades, né? Caramba, muito interessante, que eu tive a oportunidade de acompanhar e eu falei, nossa, nunca imaginei que as pessoas vão pagar tão caro, porque é de uma planta campeã, né? É muito interessante isso daí. E uma coisa que foi em 94, né, que você, né, e a Marta se casaram, vocês tiveram 3 filhos, né? A Gabriela, o Lucas e o Eric, né? E nessa época com os filhos, né, já com 3 filhos aí, como é que foi? Assim que a Marta, além de ser mãe, ela tinha que também trabalhar na área dos bulbos, né? Cuidar aí dos bulbos. Como é que foi essa fase? No começo é meio complicado, né? Porque a mãe vira assim, mãe, e depois com o tempo começa a virar motorista, que vai para a escola, vai para não sei onde. E nessa época a gente assim, a gente tinha que se desdobrar um pouquinho, e como era o início, a vida era um pouco complicada, um pouco dura, né? Financeiramente a gente também não estava assim estabilizado, então foi um pouco sofrido para eles também, né? Era um pouco sacrificante para todos, né? Mas ela continuou ainda fazendo essa parte aí dos bulbos, cuidando dessa parte aqui, que ela também aprendeu lá no Japão, né? Sim, fazendo as mudas, né? As mudas, né? E aos poucos a gente foi crescendo, né? A produção. E essas mudas você também repassava para outros, vendia também só mudas também para outras pessoas que trabalhavam, ou mais para vocês mesmo? No começo não, no começo era só para nossa produção, porque assim, quando nós viemos embora, o meu patrão, que era produtor de orquídeas, e o patrão da Marta, que era um produtor de mudas, eles faziam muda para o meu patrão. E as variedades eram do meu patrão, onde eu fazia o estágio. Eles nos deram algumas matrizes que legal. Então você já trouxe umas matrizes matrizes diferenciadas. Caramba! Então foi um presente, né, que nós ganhamos, né? E foi super legal, que assim, é lógico que demora bastante tempo, mas assim, com o tempo foi... Você lembra assim dessas matrizes, quais eram as espécies, assim, nomes que hoje o pessoal conhece aqui no Brasil? Eu posso falar algumas, né? Que é uma branca, Cattleya branca, que se chama Pastoral, uma amarela que se chama Toshiaoki, uma rosa que chama Rose Whisper. Então são variedades já tipo como se fossem consagradas lá no Japão, que eles nos deram as matrizes, né? E a gente conseguiu reproduzir aqui. Nossa, que legal! E hoje vocês plantam hortênsias, orquídeas e poinsettia. Poinsettia é mais conhecida como bico de papagaio. É aquela de folha vermelha, né? Então, eu estava lendo justamente, quando eu li esse nome poinsettia, eu tentei descobrir o que é isso. Aí depois que eu vi a foto, né, aquela foto bem vermelha, e tem uma particularidade bem interessante que ela exige 15 horas de escuridão para ficar bem vermelha. É isso mesmo? Essa planta é usada basicamente para Natal por causa da cor vermelha. Ela é originária do México. É lá do hemisfério norte. Então, naturalmente, ela floresce em dias curtos. Então, lá no hemisfério norte, o Natal, dias curtos, ela floresce quase que naturalmente. Aqui, no hemisfério sul, a gente está... totalmente o contrário. A gente produz a muda no inverno, que é frio. Sim. E o dia é curto. Então a gente tem que... As estufas ficam iluminadas para alongar o dia, para enganar a planta, para que ela não floresça. Que interessante. Nossa, tem uma certa manipulação no... Estamos enganando ela. Está enganando ela para dar florada na época certa. Na época do Natal. Caramba. E no Natal, a partir de junho, o dia começa a ficar longo. Então,
Para a gente produzir a muda, a gente tem que acender a luz até a hora que ela fica num porte para ela induzir a floração. Aí a gente escurece a estufa às 5 horas da tarde. Fora ainda Sim. a dia. A gente escurece totalmente a estufa. Para enganar ela, enganar ela para tá ela no florescer. dia longo, que é noite longa, né? Noite longa para ela florescer. Caramba, que legal. Tem todo esse trabalho, né? Porque, lógico, que as flores, depende, a maioria das plantas, trabalho de acordo com o tempo também, né? Uhum. E então isso é um trabalho assim, meio que específico dessa planta aí, né? Exatamente. Essa planta, não sei se o calanchoe, que é a flor da fortuna, crisântemo, que é muito conhecida, elas são assim induzidas por dias curtos. Então a gente tem que enganar para florescer na época certa. Olha que legal. E vocês têm trabalham aí com flores e plantas, né? Garden Centers, que chama, né? Em Arujá, Guarulhos e também em São José dos Campos, né? E foi em 2017 que você assumiu a primeira vez, né? A presidência da Expo Florida, né? E você já está no terceiro mandato, né? Na verdade foram 2 mandatos seguidos, aí depois esse terceiro veio depois, Veio de né? Assim, presente. veio inesperado, né? Como é que foi isso? Os 2 mandatos, assim, normalmente, né, a gente chega a nossa vez de pagar o pedágio. Então a gente está lá, cumprir meus 2 mandatos, são 2 anos de cada mandato, né? E elegemos um próximo presidente que foi reeleito. Certo. Só que ele não pôde assumir por questões particulares, né? Aham. E aí reuniu-se o conselho consultivo, que são os fundadores, né? Certo. Você volta lá. Marquito, é com você, tem que ser de novo, né? Mas antes de você ser presidente, você já era um dos associados da Flord, né? Que é essa associação dos, né, como é que Dos produtores, produtores, né? De Aham. flores e plantas da Via Dutra, né? Sim. E durante esse tempo, até você assumir a presidência, você chegou a assumir outros cargos lá também? De secretários, né? Eu fui secretário da diretoria, mas sempre ajudando na exposição. Então, além da diretoria, né, que eu participei, a gente sempre, desde a época que meu cunhado era associado fundador, né? Sim, sim. Como ele faleceu, a gente continuou frequentando, porque a associação sempre nos deu um suporte técnico, né? Certo. E para a gente era super importante. Eles tinham agrônomos que faziam assistência, né? Entendi. Para tentar melhorar a produção dos associados. Que a Flord, essa associação, assim, tendo, né, se juntando, né, a união faz a força, né, justamente para dar esse suporte, né, suporte técnico, né, até comercial, vocês ficam mais fortes, né, quando se junta aí, são vários produtores dentro de uma associação, né. Sim, então, uma das grandes, assim, conquistas nossa foi quando introduzia-se, né, variedades novas, produtos novos. Os técnicos da Flord nos ajudavam bastante, né? Entendi. E hoje, talvez, assim, com a vinda da internet, com muita informação chegando, talvez o propósito, né, da associação vai começar a mudar. Talvez trabalhar um pouco com legislação, assim, porque talvez hoje o produtor não necessita muito mais de assistência técnica. Sim, sim. Porque os fornecedores de insumos, né, fornecedores de mudas, eles têm um monte de empresas que nos auxiliam à produção. Entendi. Talvez a Flord não precisa mais. Na pandemia a gente dispensou os técnicos pelos problemas que a gente teve financeiros, né? E foi em 1989, né, que o senhor Katsuya Araki, né, aí acabou, praticamente teve um dos idealizadores aí de criar a Expo Flord, né? Que na primeira vez não chegou a ser lá na associação, né? Foi aonde a primeira? Foi num clube da cidade de Arujá. A gente ainda não tínhamos uma sede, a sede era uma casa, né? Uma residência lá. Então essa área que existe hoje, na época quando foi criada a Expo Flord, então nem tinha sede ainda? Nem tinha. Que então, interessante. o Araxá, né, que foi um dos fundadores, que se dedicou bastante para a associação, Certo. Ele trouxe um técnico, né, Sim. que na época era um agrônomo formado no Japão, Sim. e
começou a dar assistência técnica aos produtores. E, ao mesmo tempo, ele vislumbrava algo assim, como que nós podemos divulgar mais a nossa flor, o nosso produto? Que a gente está melhorando a nossa qualidade. Como que nós vamos melhorar essa divulgação, né? Comercialização, né? Exato. E aí começou então vamos fazer uma exposição. E a primeira exposição foi num clube na cidade de Arujá. A gente não tinha sede ainda de campo. E é assim que começou a exposição. Ah, que legal. E o seu Araque, né? Sim. Ele teve uma experiência nos Estados Unidos também, com flores, é isso? Exato. Ele também é formado no Japão, na Universidade Todai, né? Todai, né? Lá de Tóquio, é agrônomo. Ele foi para, acho que fazer um estágio e aprendeu como se produz. Na época, ele foi um dos introdutores da produção de crisântemo em vaso. Uau, antigamente, o crisântemo só se produzia cortado e colocava no vaso, né? Certo. E ele foi um dos introdutores aqui na produção de crisântemos em vaso. A gente encontra crisântemo assim, em vaso parado Brasil todo, né? Exatamente. Que, na verdade, é uma das plantas até mais escolhidas até para as pessoas que vão no Ohaka, né, no cemitério, levar lá, que é um crisântemo de vaso, né? Exatamente. Que eu sempre é o que eu escolho quando eu vou fazer o Ohaka lá para meu pai e minha mãe, sempre é o crisântemo. Que interessante, né? Então ele foi praticamente precursor. Que tirou do solo para ir para o vaso. Sim. Olha, e lá nos Estados Unidos já existia a comercialização desse produto. Ele sempre foi visionário. Então ele trazia produtos, introduzia produtos aqui vindos de fora. Ele foi um dos grandes incentivadores da floricultura aqui no Brasil. Porque é bem interessante mesmo, que nem você falou, da própria rosa, né, que também plantava, né, no chão, depois cortava, sempre vendia já cortado, e a durabilidade, talvez assim, né, do tempo de vida fica mais curto, reduz, né? Sim. Agora, quando você vende no vaso, né, o tempo de cuidado lá, de você regar todo, você consegue ter aquela planta muito mais tempo também, né? Exato. E é interessante que, como o seu Araque teve foi visionário, porque às vezes pensou, mas aí a durabilidade vai aumentar e vai demorar para a pessoa comprar outro. Muito pelo contrário, né? Ele estimula a querer ter mais em casa e deixar toda a sua casa toda decorada com plantas vivas, né? Que estão ali com uma certa durabilidade, não é isso? Isso é muito legal, porque assim, e incentiva as pessoas também a cuidarem, né? Exatamente. Vamos cuidar para florescer. Porque você pega uma rosa já cortada e coloca num vaso de água, é só repor água e esperar ela morrer. Isso. Porque ela vai morrer porque está sem as raízes, né? Ela tem um tempo de vida, né? Agora, quando você está no vaso, não, já você estimula, você quer que ela cresça, caia todas as pedras, depois nasce de novo, que nem orquídeas, né? Sim. Né? A minha esposa lá, às vezes, a gente ganha os vasos lá, faz, ela fala, nossa, não tem mais nada, cadê a flor? Aí, de repente, nascem umas bolinhas assim, de repente sai de novo aquela flor linda, né? É muito, muito legal que acaba criando até um certo hobby, né? E lazer para as pessoas, uma terapia para as pessoas, exatamente. né? As pessoas que cultivam, né, que gostam, eles cada vez vão adquirindo mais plantas ou plantas diferentes para tentar fazer elas florescerem de novo, né? Então é uma terapia para cada um, né? E hoje, assim, quando foi criada a associação na Flórida, né? Eles se juntou aí os produtores os floricultores, né? Da região de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Itacoaquecetuba, Santa Isabel, Taubaté, Arujá, Guararema, Jacareí, São José e São José dos Campos. Tem mais algumas cidades que eu deixei de citar? Eu acho que Guararema, né? Sim, são todas elas. São todas elas, né? Então, eu queria dizer, toda essa região que hoje ele tem esse grandes produtores aí de flores aí nessa região, né? Sim, então... Que eles são que expõem na Expo Florida. Estão todos lá na Expo Florida, incentivando, trabalhando lá duro, né, para que essa exposição aconteça. Nossa, mas sabe que uma coisa que eu acho interessante? Porque eu fiquei sabendo que a própria decoração, né, da Expo Florida são os próprios, né, expositores que trabalham juntos, né, em conjunto para criar aquelas uma obra de arte, porque você faz
nossa, umas coisas bonitas que juntando várias flores viram um desenho, assim, né? É eles mesmos que se juntam, né? Então, uma das características fortes da nossa exposição é que a gente não contrata terceiros, né, ou profissionais Sim. para trabalhar na decoração. Toda a parte de decoração, principalmente decoração e a venda de flores, é toda assim, é administrada pelos nossos associados, criada, desenho e vai lá e realiza. Que legal, viu? E assim, hoje, esse ano a gente está comemorando aí 30 anos, né, da Expo Florida. Porém, se você for ver a data, né, da primeira, né, para hoje, teria que ser mais, né? Então, quer dizer, não está contando aquele experimental, é isso? Aquele experimental, acho que ficou 2 anos sem. No começo, acho que a primeira já não deu muito. A primeira foi um sucesso. Certo. E a segunda que a gente fez a primeira que a gente fez na própria sede já começou não foi tão, talvez por falta de divulgação, por falta de conhecimento, né? Certo. Por ser fora da cidade, a nossa sede. Entendi. Então as primeiras exposições foram muito assim, com bastante prejuízo, né, para a nossa associação. Porque era um aprendizado, né? Sim. Era tudo uma coisa nova. É diferente você estar lá na cidade, lá no centro, depois trazer lá para uma área mais afastada, fazer com que as pessoas saiam de casa para ir até aquela região, né? A própria divulgação, né, que hoje a gente tem a internet e tal. Sim. Mas na época era os jovens, que nós éramos os que trabalhavam bastante, a gente ia panfletar na rua para trazer o público, né? Então era um trabalho bem, assim, era bastante trabalhoso. Sim. E o resultado ainda deixava muito a desejar, né? E também ficou, na pandemia também teve os anos que teve que parar também, né? Sim. Foram 2 anos sem 2 anos, e no terceiro ano, quando a gente começou a sair da pandemia, nós fizemos uma exposição menor, certo, metade da área, para a gente, com restrições. Com restrições máscara, do governo, né, que tinha número de pessoas e tal, exato, né? Distanciamento, não sei o quê. Então vocês chegaram a fazer uma exposição dentro dos critérios, né, de segurança que foi implantado na época, né? Mas foi um sucesso, porque estava todo mundo querendo sair de casa. Não, imagina, viu? Porque... Não, e assim... E como o pessoal só estava em casa, eu imagino como assim, as pessoas, até as pessoas que foram lá, foram com muita vontade e sede de levar plantas para casa, porque tem que trazer vida, né? Sim. E eu acredito que muitas pessoas devem ter comprado muito mais do que o normal, não é não? Foi super legal, porque, assim, primeiro porque as pessoas não estavam saindo de casa, e era uma oportunidade, era um lugar aberto, assim, tranquilo, tivemos, assim, poucas barracas, assim, para alimentação. Então foi, assim, tudo dentro dos critérios, né? Dentro do que se exigia na época, né? Mas o público nos ajudou bastante. Olha que legal. E a Expo Florida também, ela serve, assim, para, justamente para os produtores, né? Eles apresentarem até as novidades, né? De cada plantação aí, do que cada um está criando, novas espécies ou alguma coisa diferente foi criado, né? Sim, então, hoje, assim, muitos dos produtores já fazem os próprios cruzamentos, né? Ou trazem produtos de fora para ter algumas alternativas, épocas de florescimento diferente. Então, eles vão sempre estudando, vão trazendo produtos diferentes, né? Variedades novas, espécies novas, e são apresentados na exposição. Caramba. E o pavilhão de vendas, né, disponibiliza aí mais de 200 tipos de flores e plantas. Quer dizer, assim, e muitas plantas raras também, né? Vai ter de tudo. Então, os produtores, né, da nossa região, os associados, trazem muitos produtos, né? Porque, assim, uma das grandes dificuldades do produtor é a comercialização. Certo. Então, uma grande oportunidade é a exposição, né, a Expo Florida, para que o produtor possa comercializar seus produtos. Então, tinha produtores que, há muitos anos atrás, não tinham nem produtos para vender na exposição, porque eles produziam produtos sazonais, né?
fora de época. Sim. Então, na época, não tinha nada para vender. Certo. E eles começaram a ver que era uma oportunidade grande e produzir produtos para venda na nossa exposição, que já é um ganho bastante grande, né? E o público que vai assim na Expo Florida, eu imagino que além das pessoas que caseiras, né, donas de casa que gostam de plantas, né, e quer ter uma planta diferente, uma espécie diferente em casa, mas também tem os próprios floricultores, assim, que tem floriculturas de outras cidades que vêm lá de falar não e procurar fornecedores também. Exato. Como tem uma variedade grande de produtos, até os profissionais vão para conhecer os novos produtos e ver quem são os produtores, entrar em contato. Olha, a Flord pode nos apresentar esse produtor que tem esse produto específico que eu gostaria de ter na minha loja. Então, são assim oportunidades que vão aparecendo, né? E na Flord, por ser direto do produtor, eu acredito que o preço está mais em conta também, não é? Exato. Um dos chamarizes, né, dessa nossa exposição é que o produto é acessível, né, diferente das floriculturas, um pouco mais barato, né? Sim. Para que eles possam ter acesso a produtos de qualidade, frescos e a um preço bom para que a gente possa consumir. Entendi. Olha lá, gente, viu? Você que está em casa aí, dona de casa, você que gosta de planta, você conhece alguém da família aí que gosta de planta, então já anota aí que já vai começar já agora em agosto. Serão 3 finais de semana, gente, 3 finais de semana para você conhecer a Expo Flord e lá procurar produtos de qualidade, né? São produtos de qualidade e, como ele falou, fresquinho, saindo do produtor e olha, uma coisa mais importante, preço em conta, né? Então compartilha aí com seus amigos, gente. É muito legal. E uma das coisas que eu acho interessante, que uma particularidade lá das pessoas que vão lá na Expo Flord, é que é como se fosse num supermercado, né? Tem até um carrinho, né? Porque ele vai comprando, né? Sim. Ele vai rodando aí a feira com o carrinho e vai comprando, vai colocando ali e depois até ajudantes aí, até para levar as plantas para o carro, né? Sim. Quer dizer, porque tem todo tipo de público que compra um vasinho ou aquele que compra um monte, né? Isso. Tem pessoas que levam na própria sacola ou na própria caixa, mas tem gente que já compra bastante. E uma das assim, coisas boas assim, que a gente vê na exposição da nossa exposição, na Flord, é que a venda per capita é muito, muito grande, porque que nem você falou, a gente já tem os próprios carregadores lá que coloca as caixas. Toda uma estrutura, já deve falar. Para levar no estacionamento. Você quer 50? Não tem problema, a gente leva pro seu carro, né? Você não se preocupe com o peso, né? É muito legal que interessante, no primeiro sábado, quando a gente faz a abertura, as pessoas que vêm para comprar, eles compram muito, porque acham, né, que os pode produtos acabar, estão... chega quem vai chegar no terceiro final de semana, acabou tudo, né? Mas pode ficar sossegado que a gente sempre está repondo, todo final de semana, até no domingo a gente repõe. Aí, legal, isso é bom saber, porque às vezes pode realmente ter acontecer isso, né? Algumas pessoas falam, já é o terceiro final de semana, acho que não vai ter mais flor. Quer dizer, conta isso, pode ficar tranquilo, que até o terceiro final de semana tem flor para todo mundo, né? Tranquilo, que vai ter flor para todo mundo. Olha que legal. E em 2022 foi montado um cenário com 4.000 vasos, reproduzindo aí a lenda Tanabata, né? Caramba, 4.000 vasos, é muito vaso, né? Muito vaso, né? E isso daí foram os próprios produtores também que montaram? Sim, então, como é o nosso pavilhão de exposição, a gente tenta caprichar, né? E como era a comemoração do Tanabata, o tema da exposição foi Tanabata, a gente trouxe, né, várias espécies de flores para decorar, mas principalmente orquídeas, né? Sim. E foi justamente também em 2022 que teve uma orquídea aí que fez um grande sucesso aí, que trai a atenção do público, que foi a orquídea Black Shower, né? É isso mesmo? Ela é conhecida como Black Shower aqui no Brasil também? Exato. É uma orquídea negra, né? Ou de cor bem escura. Sim. Que era uma novidade para o ano passado. É raro, né? Isso também, né? Né? No mundo, né? E é do grupo do Cymbidium, né? Uma orquídea de solo.
Na época ela era pendente, mas muito bonita, muito rara. E foi assim, uma repercussão muito legal. Que legal. Mas hoje, assim, ó, tem vários produtores hoje já trabalhando com essa. Alguns produtores já adquiriram esse produto, já estão produzindo. Não é muito comum ainda, mas... Porque ela foi feita uma parceria com um laboratório lá no Japão, é isso? Exato. Então, com essa oportunidade que a gente tem de abertura com as empresas do Japão, eu mesmo, a gente trouxe, né, variedades Sim. do Japão que a gente poderia reproduzir aqui. Ou são variedades protegidas, patenteadas, que a gente tem que pagar royalties para as empresas. Tem isso também, Tem também. É igual remédio. Criou uma espécie nova, tem que pagar os royalties, né? Hoje o mercado está muito mais profissional, né? Caramba. Então eu não posso simplesmente trazer uma muda do Japão e sair plantando aí. E não... Queria ter uma patente, né? Olha que interessante. Porque isso são experiências, cruzamentos, né? Que, né? Toda a genética hoje, né? O pessoal trabalha aí e justamente para tentar encontrar determinadas espécies e até para conseguir sobreviver em determinadas regiões diferentes, né? Tem isso também? Sim, também tem. Adaptações Adaptação para clima, solo. Que tudo é na manipulação de laboratório isso. Eles cruzam Sim. os pais, né? Um pai mais resistente a doenças, por exemplo, ou que tenha os pais, né? Que tenham uma flor mais assim bonita em formato, em cor, em cheiro. Então, tudo isso são melhoramentos, né, que são feitos para se chegar numa variedade. É um trabalho de muito tempo, mas que as empresas hoje são especializadas em fazer esse tipo de melhoramento. Que eu imagino que deve ser igual um remédio, né, que passa todo aquele processo de criar, depois tem que fazer o tempo de teste. Que planta é mais, né, porque você tem que cruzar, esperar nascer e ver quanto tempo, né, aquele cruzamento que vai acontecer com aquela planta, né? Exato. Então, quer dizer, depois que está pronta a receita, é fácil, né? Agora, criar a receita do bolo que é difícil, né? Bem mais difícil. Então, quando assim, para você conseguir uma variedade nova, você cruza. Então, é que nem filho, sai desde o pai até a mãe. Essa variação é que no meio vai aparecer alguma ou algumas, né, que vão... E nesse laboratório, assim, só de curiosidade, né, que eu comentei sobre as flores campeão, como se fosse aquele gado campeão lá, né, que todo mundo quer procriar lá com o campeão lá, né, e na planta também acontece a mesma coisa, né, se tiver uma determinada flor que ganhou um prêmio, não sei o que, né, o pessoal, todo mundo vai querer também comprar. Essa planta acaba se tornando valiosa, né? Para dar as mudas dela, sair, né, o bulbo dela, para fazer esse tipo de cruzamentos, né? Então, exato. Então, essa planta premiada, né? Pode servir como o boi, né? Pode ser como matriz, um dos pares para criar. Para cruzamento. Ou ele pode, a gente tem a possibilidade de pegar um pedaço dela e fazer o clone. Certo. Que aí a planta, a clonada é como se fosse ela. Sim, de um pedaço de crescimento dela, de uma célula de crescimento dela, que a gente vai reproduzir e ela vai se multiplicar. Quando a gente cruza ela, vai sair uma variedade grande de filhos e talvez uma ou outra vão sair boas, né? Caramba! E em 2022 também teve uma outra das atrações que teve lá, foi a pata de canguru, né? Originária da Austrália. A Nigosanthus. Como que é essa? Nós vamos ter esse ano também a Nigosanthus. É uma planta basicamente para exterior, né? É plantada no campo, assim, no jardim. E ela é muito bonita. A flor tem um formato assim, como se fosse a pegada da pata do canguru. Então é muito interessante. São várias cores, né? Desde amarelo, laranja, vermelho. Então é uma planta muito resistente para ser plantada no jardim e é muito interessante pelo formato da flor. Flor. E tanto a Black Shower como a pata de canguru, nesse ano as pessoas também vão poder encontrar lá e no caso, também tem para vaso, para levar para cuidar em casa também? Vai ter também. A gente faz, assim,
tomamos o cuidado para todas as plantas que estão expostas na exposição, a gente ter na área de vendas, né? Ou em vasos menores, Certo, alguma coisa assim, ou mudas, para que as pessoas possam adquirir para cuidar. Ah, tá. Então, assim, na Expo Florida, então são duas áreas, né, distintas, né? São a área de exposições, que as pessoas vão lá para, né, ver as plantas campeões, as melhores plantas dos produtores, e tem a área que fala assim, eu gostei daquela Black Shower linda, aí ele vai lá no departamento, lá na área comercial, fala, eu quero comprar uma Black Shower, aí ele vai lá e compra. Sim. Ah, entendi. Poxa, Então a gente faz o possível para Tem todas as as mesmas. plantas expostas, tem, né? Pode ser certo. até uma muda, mas vai ter para a Certo, gente certo. vender. Dependendo da flor, acredito que assim, a produção em escala grande também não seja tão fácil, né? Ou se for muito rara, né? Ah. Falar, essa aqui só tem dele, a gente não vai Só tem- poder vender. não vai poder vender, né? E, assim, orquídeas, eu dei uma pesquisada assim, de orquídeas, né? Famosas no mundo, mais caras no mundo. E tem uma orquídea chamada Dourada de Kinabalu, que custa mais de 10 mil reais uma muda. É isso mesmo? Assim, são plantas raras, né? Essas plantas raras ou caras são principalmente espécies, né? Que a gente encontra na natureza e por ser rara e por ter poucas, assim, espécies, aí eles se tornam raras, né? Entendi. Mas na verdade, assim, hoje a gente já não pode mais entrar no mato, ficar catando as plantas para reproduzir. Tem essa restrição, né? A Polícia Florestal já fica aí em cima, né? A gente não pode catar. A gente pode fotografar ou pegar, sei lá, a sementinha e tal, mas a gente não pode pegar a planta. E aqui no Brasil, uma das mais caras é a orquídea feiticeira, é isso mesmo? É uma catleia, né? É. Originária do Brasil, que se encontra assim no interior de São Paulo, Minas, Mato Grosso, vai até bem onde tem as matas, lugares úmidos, Certo. né, da mata, que é onde é originária essa catleia valquiriana, né? Essa variedade já é um melhoramento, é um cruzamento, né, de plantas premiadas que ganhou um prêmio aqui no Brasil e ela é super famosa. Olha, e a média de preço está em torno de R$ 1.500, né? Caramba, quer dizer, é muito interessante essa questão dos colecionadores, né? Então, são plantas que é tipo como se fosse um quadro, né? Sim. Porque está exposto ali, né? E ela dá outras, né? Outras mudas, né? E tem pessoas que realmente, né? São muito aficionados pelas plantas, que eles estão dispostos a pagar todos os valores, né? Por esses tipos de plantas, né? Raras, né? Eles viram colecionadores, né? Como se fosse um quadro, né? Sim. Importante, um quadro bonito. Eu quero ter essa planta, ele vai lá e paga. Só que é um mercado assim totalmente específico, né? De colecionadores, né? Sim. Assim, um leigo, né? Que vai lá num mercado ou numa exposição de orquídeas, vai falar, mas aquele que tem no supermercado é mais bonita do que essa, né? Mas não só pela beleza, mas pela espécie, raridade, né? Aquela espécie, né? Sim. E até o cultivo, né? Exato. Interessante mesmo, viu? E a Flord, bom, hoje a Expo Flord, ela tem uma média aí de 40 mil pessoas, né? Que teve aí nos últimos anos. São 80 expositores com stands e bazaristas, né? A área, mais de 50 mil metros quadrados, né? É isso mesmo, né? A área do parque da Flórida, né? E lá as pessoas podem encontrar venda de ferramentas, vasos, adubos, nutrientes, substratos e peças decorativas, né? Além das plantas e flores, né? Flores. Tem também equipe técnica que dá dicas, né? Instruções sobre como cuidar das plantas, flores, até um leigo, né, que nunca cuidou de planta, ele chega lá e fala, nossa, que orquídea linda, eu quero levar isso para casa. Ele tem esses técnicos que vai auxiliá-lo, né? Não joga água todo dia. Olha, gente, isso já aconteceu lá em casa, eu não sabia, né?
Quando a primeira vez que eu ganhei uma orquídea, eu achava que eu tinha que regar ela todo dia. Aí ela morreu, não sei por quê. Depois que me falaram ela não precisa de muita água, né? Coloca um pouquinho, tem que esperar não sei quantos dias, né? Aí depois rega de novo, não é isso mesmo? Isso, então. Orquídea principalmente, né? As orquídeas não gostam de muita água. A maioria delas, assim, veio, né? As espécies são fica nas árvores, né? Então a raiz fica exposta. Sim, sim. O homem que para cultivar colocou No vaso. Então a gente tem que regar muito pouco. Muitas vezes, né? Que nem o seu caso, o pessoal mata afogado. Morreu afogada, literalmente, Dá né? muita água, Muita né? água. Ela dificilmente ela vai morrer por secar. A maioria das vezes vai morrer porque excesso de água. E quais, assim, na Expoflora, quais são as flores mais assim, comercializadas? Porque eu acredito que orquídea é uma das, né? Talvez até para facilidade de você não ter que ter muita atenção com ela de ficar regando toda hora, né? Quais são outras plantas aqui também? A orquídea, sem dúvida nenhuma, é a Campeão. principal. Campeão. Vai ter bulbos também, para quem gosta de cultivar, né? Bulbos Certo. que você compra o bulbo, planta, são flores que nem amarílis, né? Cala, ou copo de leite, que são de bulbo. Hortênsias, que hoje, esse ano, nosso cartaz é por hortênsias, né? E outros tipos de flores, gerbera, ciclamen, e muitas folhagens, né? Que hoje está muito na moda, parede verde, né? Que usa muito o verde. Olha que legal. E as pessoas que vão lá para a Expo Florida, quem tem interesse lá de levar alguma flor para casa, ele pode tanto comprar em dinheiro, cartão de débito, crédito, Pix, tem todas as opções aí possíveis, né? A gente está preparado para atender da melhor forma possível. Ao gosto do cliente, né? Só não pode não pagar, né? Isso é verdade. E então, lá também tem, para as pessoas que precisam, né, de guarda-volumes, que vai comprando, né? Vai comprando. Fala, não quero levar para o carro agora. Ele também tem os guarda-volumes, depois já leva o carreto aí, tudo de uma vez para o carro, Isso. né? Então ela pode comprar, deixa no guarda-volumes, ele faz as compras nos bazaristas, vai comer um prato típico japonês, e depois ele volta, na hora de ir embora, né? Recolhe as plantas que ele comprou e vai para o carro. As pessoas vão ajudar ele a levar para o carro, né? Quer dizer, você falou uma coisa interessante, que assim, para as pessoas que estão indo na Expo Flora e que não tiveram a oportunidade de conhecer, além de você ir lá, ver uma variedade de flores, né? Você aprender a como cuidá-las, você também tem aí a praça de alimentação, né? Com vários aí, culinária japonesa, vários, né, comidas de outras variedades também, e também tem o palco de shows, né? Que tem lá o show durante os 3 finais de semana, aí tem o show o dia inteiro, né? Exatamente. Cantores renomados. Estarei lá, gente. Estarei lá no gente, para você que está aí, ó, já deixa agendado. Eu vou estar no primeiro domingo, que vai ser no dia 20, né? No dia 20, meu show é meio-dia. Então já faça aí, ó. Vai lá, quem quiser ganhar brinde, vou levar um monte de brinde lá, né? Legal. Né? Agradeço, né, por você estar prestigiando nossa festa. Vai ter danças, show de taiko. Danças folclóricas, né? Até outras etnias também que participam, né? Russas, né? Até show de aqueles de samba, algumas outras, né? Danças. Sim. É bem eclético, né? Sim, lá, né? sim. Porque, na verdade, assim, a Expo Florida não é só uma festa para a comunidade japonesa, na verdade é para toda a sociedade. E vocês abriram, né, o palco também para as outras etnias, né? Isso eu acho muito legal, assim, você ter essa abertura para todo o tipo de público. Porque o público que está lá é um público variado, né? Uma atração que é assim, super legal, que emocionou o pessoal, Projeto Pipa. Isso é uma coisa que eu queria comentar, né? Que vocês têm, né, tem o Projeto Pipa e também tem o outro projeto que chama... Semeando, né? Me fala um pouquinho desse projeto aí. O Projeto Pipa são autistas que tocam taiko.
Então, que interessante isso. as pessoas que assistiram, nossa, se emocionaram, tinha gente chorando, muito legal, isso vale muito a pena. Que ele é uma música terapia, né? Música terapia, né? Sim. Através do taiko, né? Muito legal, foi muito emocionante. E esses autistas, eles são de alguma entidade específica ou da região? São de São Paulo e eles têm esse projeto que fazem essas apresentações. E a gente trouxe eles pela primeira vez ano passado. A repercussão foi muito positiva, muito boa. E o pessoal elogiou bastante. Foi muito emocionante a apresentação. Nossa, que legal. Então, tem o projeto Semeando, que ensina a importância do cultivo de flores e plantas às crianças, né? Exato. Como é que funciona esse projeto dentro da Expo Flora? Esse ano, por uma infelicidade, a gente não conseguiu montar esse stand, mas nós vamos ampliar esse projeto. Sim. Porque é uma forma da gente ensinar as crianças, né, a começarem a trabalhar com plantas, flores, ou plantando, semeando, ou assim cultivando, para que elas possam aprender, ter um contato maior com a natureza, mexendo na terra. Conscientizar, né? Conscientizar as crianças aí até a preservação da natureza, né? A preservação, trabalhar com a natureza aqui. É um projeto muito legal. Que esse ano, infelizmente, a gente não vai ter o espaço dela, mas com certeza a gente está retomando, ampliando para escolas, para que não seja só um projeto na Expo Aflord, mas durante o ano pela Aflord. Que legal. E nos shows, né, que vocês fazem lá, o palco, né, é bem interessante, que eu já tive a oportunidade de cantar já algumas vezes lá, e a pessoa faz a sua comprinha, né? Já faz a sua compra, reserva suas flores, se alimenta, come, depois lá se diverte, né? E tem uma particularidade que eu acho interessante, que a festa acaba cedo, né? Porque as pessoas, né, têm os ônibus e vão partindo. Então a festa acaba menos umas 5 horas mais da tarde, na verdade são 18 horas, né? Às 6 horas da tarde. Mas assim, uma oportunidade para os visitantes passarem o dia lá. Sim. Então, fora a exposição, as compras, então ele pode chegar shows, de manhã, né? Vai até o final da tarde, ele tem toda uma atividade. Alimentação, fica à vontade. E na praça de alimentação, nós deixamos reservado, né, uma área para que as pessoas que gostam do seu pet, que levem o pet e fiquem numa, não isolado, mas no prolongamento uma área reservada da área, só para pet. Só eles podem fazer a refeição, os donos, junto com o seu pet. Olha que legal. Olha, então até quem tem pet, gente, ó, que área chique. Então agora tem a área dos pets, né? Tem toda uma área, porque a área lá é bem grande, né? É bem grande. Bem grande, tem bastante espaço, né? E esse ano está lá a parte da flora, tem a parte coberta, né? Que vocês estão preparados como realmente para as pessoas sentirem dentro de um jardim, né? De um jardim, assim, florido, bonito, que se sintam bem. Esse ano a gente vai ter a parte de exposição vai ter uma área descoberta, para a gente justamente mostrar os produtos que podem ser plantados em jardins, né? Para que eles possam ver e também se inspirar. Essa área externa é nova? É uma coisa novidade esse ano? Sim, é uma área que está descoberta, né? Fora de estufa, para que a gente possa mostrar produtos para jardinagem mesmo. E esse ano o tema, né, é bodas de pérola, é isso mesmo? Exato. 30 anos de Expo Flora, né? Comemorando nossos 30 anos, né, de exposição. De edição, né? E o tema vai trazer algumas coisas relativas à nossa comemoração de bodas de pérola. E esse projeto que você tinha comentado do autista, né? Ele tem alguma coisa a ver com o Enkyo? Sim, é uma entidade, né, ligada ao pessoal do Enkyo, que nos apresentou esse projeto e, assim, para nós foi uma grande surpresa, assim, no sentido positivo, né, que teve uma repercussão muito grande. E
Vocês também participam, né, assim, em parcerias com entidades beneficentes, né? Uma das festas que nós participamos, né? Assim, em todas as festas das beneficentes, a gente tenta doar os produtos. Sim, Mas para participar assim ativamente na Festa do Verde, do Kibonoye, sim. que nós Lá em Itaquaquecetuba, né? montamos uma estrutura como se fosse um mercado, mini mercado da exposição, né, da Flord, para a gente poder comercializar os produtos. E tudo é doado para eles. É um dia que a gente tenta fazer o bem, né? Nossa, que legal. E tem outro evento? Vocês participam além da... O do Kodomo, né? É todos, assim, não com stand, mas doando plantas para que isso reverta para as entidades, as né? entidades. Ah, que legal. Então, isso é uma iniciativa, assim, social da Flord, da associação. Inclusive, essas entidades, né? Eles estão dentro da Expo Flord, vendendo seus produtos, né? Ah, então tem as barracas também das entidades lá dentro também. Para que eles também tenham um pouco de fundos, né? Para que possam ganhar e fazer a propaganda ou mostrar o que essa entidade faz, né? O trabalho que é muito bonito, né? O trabalho deles. E a Expo Flord, né? Vai começar essa semana, né? Hoje é a quinta-feira, né? Que nós estamos soltando o capítulo quinta-feira e essa começa a semana e são 3 finais de semana, que será dia 19 e 20, né? 29, 26 e 27 de agosto, né? E 2 e 3 de setembro, que começa em que horário? Sempre das 8h30 até as 18 horas. 18 horas. E as formas das pessoas irem, né? Também tem ônibus para quem não tem carro, tem algum lugar que vai ter ônibus que levam as pessoas também, não tem? A gente vai ter transporte da rodoviária. São taxistas, né, que vão estar da rodoviária de Arujá até o evento. Tá. De São Paulo a gente... Tá, então pessoas que estão, quer dizer, você chegando em Arujá, na rodoviária também vai ter transportes aí para as pessoas para chegar até o evento, né? E para quem não conhece, procura aí a Flord no Google e que com certeza no Waze a gente chega lá. Eu sempre coloco a Flord, ele já chega direto, né? Legal. E com grandes espaços de estacionamentos, né? E eu queria que você convidasse aí, né? Falasse um pouco pra gente, né? O que as pessoas fazem, tudo que a gente está comentando, que está esperando, e fazer um convite para as pessoas aí que estão nos assistindo aí. Bom, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você, Joey, com o pessoal da Alternativa, e convidar todos os espectadores, né, para que possam comparecer na Expo Flord, na nossa 30ª Expo Flord. Com certeza, vocês vão passar um dia de muita alegria, muito entretenimento e vai se maravilhar com as nossas flores. Espero vocês lá. Bom, então você que está em casa aí, gente, ó, tem um vídeo institucional aqui da Flord para vocês sentirem um gostinho do que vai ser a Flord, Expo Flord 2023. Vamos lá. Isso aí. E, Maquita, e para esse ano, a decoração vai ter algum tema específico dessas plantas que os expositores acabam criando, cenário? Que eu vi no vídeo aí, tem aquela cascata, né? Algumas coisas cada vez tem diferente. Eu até vi aqueles
como fosse castelo japonês do Japão, né? E esse ano, assim, só para não fala tudo, né? Que as pessoas têm que ir lá assistir, ir lá ver. Mas alguma coisa que vocês estão preparando para esse ano? Uma das grandes atrações, né? São o grupo de jovens, que são os filhos de associados, que tem uma área reservada, que é uma surpresa. Eles estão bolando uma área especial para o visitante. E as senhoras, que também tem uma parte especial, são todas surpresas que vão aparecer na exposição. Então, fora os associados, esse grupo de jovens e o grupo das senhoras estão montando espaços específicos que vai ser uma surpresa para todo mundo. Então, que interessante, vocês já estão assim, já meio que aos poucos, né, trazendo os jovens, né, para perto da organização, né, porque acho que isso é um dos grandes legados, né, que a gente tem que deixar, que são os jovens, né, que a gente tem que ir passando toda essa experiência e eles estão justamente já entrando, né, na parte de organização, criando um espaço deles, né, tendo essa autonomia e vai ser surpresa, então. Olha, então eu mesmo estou curioso de ver o que o jovem e as senhoras aí vão preparar para a gente, né. Marquita, eu queria assim parabenizar muito aí todo esse trabalho, né, frente à Florida, Expo Florida, e também da sua família, né, e você mesmo, a sua esposa, né, que tem esse conhecimento, que foram para o Japão, estudaram, aprenderam, trouxeram toda essa experiência, né, para o Brasil. Eu acredito que muitas orquídeas que eu já tive em casa, muitas talvez pode ter passado aí nas suas mãos e da sua esposa. E parabenizar aí, realmente desejar um grande sucesso aí para a Expo Florida. Estaremos lá com certeza, e tenho certeza que muita gente vai que está nos assistindo, ficou mais curioso aí de conhecer ou ir novamente, né, para a Expo Florida, né? E agora a gente tem um momento fotos aqui, que a gente separou algumas fotos. Eu queria que você comentasse aí pra gente desses momentos de cada foto aí. Surpresa. E essa daqui, que são seus pais? São meus pais. Essa época eles estavam em São Paulo já, será? Já é, assim, a primeira foto de casados. Então foi quando eles já estavam em São Paulo, aí depois teve o Miyai e primeiro casamento. Que legal. Vamos lá? Aí foi foto casamento. do casamento. Foi na mesma época. Esses dois são os padrinhos, né? Os padrinhos. Normalmente o Nakaudo, né? Que fala que eles são os padrinhos, são os que apresentaram os dois. Os dois, entendi. Vamos lá? Esse é você. Esse eu tô lá no Japão, no estágio. No Japão. Na produção de orquídeas, onde eu fiz o estágio lá em Saitama, em Okegawa. Tô magrinho, né? Tá diferente. Eu olhei assim, eu fiquei na dúvida se era você mesmo. Isso aí foi mais ou menos em 1990, né? Quando você tinha ido para lá, né? Que foi nessa época que você ficou 1 ano e 4 meses. Um ano e 4 meses. Né? Foi a primeira vez que eu fui pro Japão. Que legal. Vamos lá? Essa é a turma, né? A turma de estagiários, que quando nós chegamos, né? A gente tem um dia para ficar junto para apresentação e tal. Certo, e a gente é a nossa turma da Jatai. Cada um foi para algum setor dentro da agricultura, né? Certo. Lá em províncias diferentes. Tá. Então vocês só se encontraram aí, depois cada um foi para um lugar diferente. E depois vocês conseguiram se encontrar novamente? Tem um encontro no meio do estágio, né? Que a gente encontra. Fomos para a ilha de Oshima. Fomos fazer um passeio. Isso tudo pela entidade, né? Sim. E na volta, assim, dependendo, o pessoal vai, assim, se dispersando, né? Vai, assim, na volta a gente não volta todo mundo junto. Que legal. Entendi. Vamos lá? Aí, eu e a Marta, né? No meu lado de barba é o patrão da Marta, onde ela fez estágio na produção de orquídeas no laboratório, né? Sim. E o lado da Marta, o meu patrão, que é o meu chateau, que é... que legal. Quer dizer, inverteu assim, né? Você todo invertido na mesa. Aí que legal. E daí também foi lá no Japão, né? Isso, lá no estágio.
Essa época vocês já estavam namorando já, né? Já. Vamos lá? Ali, lá no estágio também, né? Nessa produção onde eu fiz estágio. Certo. Do meu lado, o rapaz alto é o filho do Araxan. Ah, filho do Araxan. Que foi aí, praticamente o idealizador aí da Exoflor, né? Ele fez o estágio no mesmo lugar. Mas na mesma época que você estava lá, ele estava fazendo estágio? Eu estava indo embora, ele estava chegando. Estava chegando. Então ele estava novinho. E do meu lado direito é o Takanashi-san, que é um grande produtor desse tipo de orquídea, que é lá de São José dos Campos. Ele foi visitar a gente, né? Ah, que legal. E lá na estufa onde eu fiz o estágio. Entendi. Então, quer dizer, você era o senpai aí do filho, né, do Araxan, né? Vamos lá. Ah, daqui são algumas flores, umas fotos aí Algumas fotos das edições a gente colocou o ano aí para poder, assim, que são tudo assim, são flores, né? Então, para diferenciar, a gente até colocou ano aqui, eu vi lá 93, 2012, 2010, né? Que tem. Daí são quadros, né? Que são feitos de flores também? Tudo dentro da exposição são decorações, né? Que os próprios produtores fazem para mostrar. Assim, de cada ano tinha um tema diferente, né? Entendi. E aí, dentro do tema, a gente desenvolvia uma decoração. Esse 2013 parece uma vila, né? Assim, holandesa, né? É isso mesmo? Exatamente. Ah, que legal. Justamente para simular, porque a Holanda é um dos grandes produtores de flores do mundo, né? Ah, é? Então é para simular. Que legal. Vamos lá? Esse daí também, ó. Ela tem o Cristo Redentor, 2018, alguma coisa remetendo aí aos 100 anos da imigração, 110 anos, né? Aquela igreja de Hiroshima, né? Hiroshima, tá. Eu imaginei que foi aquele que ficou o único... o que sobrou, né? O único monumento que ficou em pé, né? Aham. Ah, que legal. E depois de 2018 também tem lá o Jardim, né? Exato. E 2022 tem uma onda de flores, né? Que é acho que tem lá em cima dá para ver um casal, né? Que é o daquela lenda do Tanabata, que o casal se encontrava uma vez. Então o casal tá ali em cima. Do Tanabata em 22. Isso. Ah, entendi. Eles fizeram uma onda de flores que é onde eles se encontravam. Isso, lá em cima onde eles se encontravam. Ah, que legal. Vamos lá? Daí é a foto aérea, né? Isso. Quer dizer, essa parte toda coberta que tá aqui na parte mais embaixo é a parte que tá a posição de flores. Isso, essa parte de baixo onde está a venda de flores. A venda de flores, venda né? De flores. Aí toda aquela parte de cima, né, da direita, é a exposição, a praça de alimentação mais escura embaixo, né? E todo aquele L é de bazaristas. Ah, de bazaristas. O meio é toda a parte de exposição. Tá. Olha, gente, isso daí é só a parte, né, a área de exposição. Agora, a parte de estacionamento em volta tem várias áreas, bolsões de estacionamento, né? Sim. Vamos lá? Bom, esse é o cartaz aí, né, desse ano aí, então a gente convida mais uma vez aí a todos aí que estão nos assistindo aí para tá na Expo, né, a Flor, que começa essa semana e vai até do dia 2 e 3 de setembro, né? Exato. Então esperamos todos, né? Você também, que possa brilhantar a nossa festa com a sua presença. Eu né? que agradeço mais uma vez, né, assim, como eu falei, já foram vários anos e todos os anos é muito legal. E uma coisa que como eu falei, que eu aprendi agora é que eu não afogo mais orquídea. É só uma vez na vida que a gente aprende, que a gente só afoga uma vez na vida, né? Bom, Makita, assim, eu queria realmente parabenizar, porque uma coisa que eu esqueci de comentar de você, que você também é diretor de esportes lá do Nippon, né? Country Club, né? Que você já ligado aí, né? Tanto na área de esporte e você cuida de praticamente 20 modalidades de esporte lá. No Nippon são 13 modalidades esportivas, né? 13 modalidades esportivas e 20 sociais. Então eu estou na parte, estou, né, como diretor de esportes, começando com artes marciais, badminton, beisebol, né? E aí vai. Vôlei, futebol. E o salário é bom, né? Por isso que eu tô lá acumulando cargos, né? Eu fico imaginando como é que ele dá conta de fazer tudo, porque ele tem que cuidar da Expo, a Flor, cuidar de todo o departamento, porque assim, eu sou sócio, né? A gente vai lá muito,
E final de semana toda vez tem atividade, ou é campeonato de tênis de campo, campeonato de beisebol, campeonato de futebol, campeonato de vôlei, são todas modalidades, praticamente tem lá, né? Bateominto, né? Tem várias modalidades, judô, né? Minha filha faz aula de futebol, né? Então, assim, são várias modalidades e ao mesmo tempo você se desdobrando aí na organização da presidência da Expo Florida. Então a gente tem que realmente tirar o chapéu para você e para estar conseguindo conciliar todo esse trabalho, né? E agora que a gente tem uma pequena surpresa para você, viu? Tem algumas pessoas aí que na sua vida aí que tem uma grande importância na sua vida que também admira muito você e que mandou uma mensagem para você aqui. Vamos ver quem é? Nossa! Oi, pai, tudo bem? Acho que essa é a primeira vez que eu faço uma declaração em público assim pra você. Mas queria usar esse tempinho para falar o quão grato eu sou por você ser meu pai. Você é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado em todas as decisões que eu tomei, independente de qualquer coisa. E você também sempre esteve junto comigo enquanto eu tomava essas decisões, porque me espelho muito no seu jeito calmo e centrado de lidar com as coisas. Eu também admiro muito a pessoa que você por você estar sempre envolvida em alguma coisa, seja a Flord, seja o Kibonoye, você está sempre fazendo bem e sempre pensando nos outros, inclusive, principalmente a sua família. Enfim, obrigada por tudo que você e a Dona Marta já fizeram por nós até hoje e por tudo que vocês ensinaram também e vão continuar ensinando pelo resto da minha vida. Amo muito você e que venham muitos outros dias para te celebrar. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Tô passando aqui só para agradecer tudo que você já fez por mim e pela nossa família desde antes da gente nascer até hoje em dia, e tenho certeza que esse esforço vai se estender até o futuro. Também aproveitar para falar que você é a minha maior fonte de inspiração, ver sua origem, de onde você saiu, o quanto você batalhou, sua camisa e se esforçou para chegar onde você está, com certeza é a minha maior fonte de inspiração hoje em dia, e tenho certeza que ainda no futuro você ainda vai colher muitos frutos desse seu trabalho duro que você tem feito durante todos esses anos. Também, finalmente, quero falar que espero que algum dia no futuro eu seja um pai tão bom quanto você foi para mim, que nunca mediu esforços para que eu e os nossos irmãos pudessem ter tudo o que a gente quisesse na hora que a gente quisesse. Beijo, saudade, tchau. Oi, pai, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi a entrevista? Como é que tá sendo a entrevista? Eu tô vindo através desse vídeo pra falar o quanto eu sou admirado por você, por tudo que você proporciona pra nós, a sua família, tudo de melhor qualidade, tudo muito... a melhor educação. Eu sempre penso nos seus filhos primeiro e eu sou muito grato por isso. Eu admiro muito o trabalho que você faz, o tempo que você passa trabalhando. A sua pessoa em si eu admiro muito e vou sempre admirar a pessoa que você é. Eu também quero agradecer tudo que você proporcionou para nós, não só a educação, mas os ensinamentos que você nos trouxe. Muito obrigado por tudo e é isso. Oi, Tsutomu. O Joey me pegou de surpresa, né? Pediu para fazer esse vídeo surpresa para você. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade, né, que ele está nos dando, para eu falar o quão grata eu sou pela vida que nós temos juntos desde os meus 19 anos, quando começamos a namorar. Um atura o outro, né, faz muito tempo, mas eu acho que foi um aturar gostoso. Apesar das dificuldades, dos problemas que a gente sempre teve, os dias felizes, eu acho que os resultados foram muito, muito mais gratificantes do que tudo que a gente possa ter tido de dificuldades. Eu aprendi muito com isso e aprendi muito com você como lidar com essas coisas difíceis. Você sempre tranquilizando,
sempre apoiando e sempre nos ensinando o quão é importante a gente ter calma nessas horas, né? Eu acho que os nossos filhos consolidaram o nosso relacionamento, fortaleceram muito a nossa amizade e a nossa cumplicidade. Gratidão por tudo, sucesso nessa sua carreira de diretor de esportes, presidente da Flord, e que sejamos ainda mais felizes pro resto da vida. Tá? Amo você e gratidão mais uma vez por tudo que vivemos juntos. Amo você. Bye. Sacanagem. Assim, parabéns, viu, cara? Assim, vendo a sua vida, assim, pra saber que, né, a dedicação, né, que você dá, assim, além de para a sociedade, né, para nossa sociedade, também para sua família, ver como você inspira aí seus filhos, né? É muito bonito e a gente tem que realmente parabenizar, viu? Todo esse trabalho e a Flord, né, Expo Flord, está muito bem, né? Muito bem presidida, aí são 3 mandatos, né? E esse último mandato não foi à toa, né, que te puxaram de volta, né? Devido a todo o seu histórico aí. E a gente tem que realmente parabenizar, viu? Família linda que você tem. Você não esperava isso? Poxa, que sacanagem. Mas super legal. Eles tiveram que fazer tudo isso meio na surdina, né? Porque você não podia estar perto, né? Então tiveram que fazer meio na surdina. Eles estão todos separados, né? Então, cada um está num lugar. Um tá aonde? A minha filha mais velha se formou nos Estados Unidos, né? Na Califórnia. Fez arquitetura, trabalhou 1 ano lá. E esse ano faz acho que 1 mês e meio que ela está de volta. Ainda continua trabalhando remotamente numa empresa de lá, mas acho que ele logo se desliga. E ela vai tentar a vida dela aqui. O segundo, Lucas, ele está lá, se formou agora em maio e está trabalhando lá em Nova York. Ele se formou na Pensilvânia, né? E está trabalhando agora em Nova York. E o mais novo, está com 18 anos, ele está embarcando agora dia 14, antes da nossa exposição. Ele vai para Pittsburgh também para estudar lá. Os 3 vão estudar. Quer dizer, a gente cria filho pro mundo, né? Não cria pra gente, né? Então você realmente preparou eles aí pro mundo. Então, parabéns, viu? E a gente está aqui chegando ao final do nosso bate-papo. E nós temos aqui uns convites, gente. Olha só que legal aqui. O Maquita trouxe pra gente. Nós temos aqui o ingresso solidário, que é para o primeiro sábado, né? Que será no dia 19 de agosto. Todos os sábados. Todo sábado. Esse é todos os sábados. Todos os então, sábados. para todos os sábados, ó. Tem também aqui cortesia para todos os sábados. Também. Todos os sábados também. E esse daqui, cortesia para qualquer dia. Tá? Então são convites que você que está nos assistindo, gente, ó. É limitado, tá? É limitado e que você pode buscar lá na loja do Maquita. Maquita, onde que é a loja? Em Guarulhos. Guarulhos, o endereço? É Rua Delfim Moreira, 513. 513. E qual que é o telefone aí de contato? E vamos colocar aqui embaixo, anota aí para já a pessoa... Vai que acabou, né? Então dá uma ligada antes. Né? 2425-4556. 011 24 25-4556. É isso aí, gente. Então, você que tá aí, ó, tem bastante convite aqui. Eu tenho, só que é limitado, gente. Então você, sua família, procure lá os ingressos e vai buscar. Guarulhos é caminho de Arujá, então já passa lá, pega, porque é aberto sábado e domingo lá, né? Sábado e domingo. Então, quer dizer, você pode passar lá, pegar os convites, depois ir lá para Expo Flor, né? Exato. Então, obrigado mais uma vez, Maquita. Estamos chegando aqui ao nosso final. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, ter vindo, né? Até aqui, viu? Eu que agradeço, né? Esse convite seu e da alternativa para que a gente pudesse, né, mostrar um pouco da nossa vida.
e falar um pouco da exposição, que estamos próximos, né? Que as pessoas possam nos visitar e passar um dia bem alegre com a família. É isso aí. Gente, chegamos aqui ao final do nosso podcast Alternativa no Ar. E antes de eu despedir, eu queria aqui dar de presente para você essa caneca. Essa aqui é a caneca que a gente dá para todos os nossos convidados, para você tomar um chazinho lá, né? Quando estiver aí preparando aí os trabalhos da Flord, né? Então você que está aí, gente, muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado até o momento. Agradecimentos a Alfa Alimento, Outsourcing, Sakura Alimentos e também a Expo, a Flord, por estar participando e apoiando aqui o nosso podcast. Então, esperamos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.